Novo Honda Civic 2017, versão topo de linha Touring. Nesse vídeo nós vamos mostrar todos os detalhes dessa versão turbo do Civic, que tem preço sugerido em março de 2017 de R$ 124.900. Essa versão Touring, um dos diferenciais são exatamente esses faróis de Full LED na dianteira. Todas as outras versões do Honda Civic 2017 adotam faróis de halogênio convencionais, porém essa configuração ela tem faróis de Full LED que conferem esse aspecto de mais refinamento e são mais eficientes. Eles iluminam mais e consomem menos energia, contribuindo para a eficiência energética. Esse Honda Civic, na faixa de R$ 124.900, ele acaba se posicionando como competidor do BMW Série 3 e do Mercedes-Benz Classe C. Para isso ele conta com recursos mecânicos, refinamento de suspensão e equipamentos para competir com esses modelos premium e aspectos dimensionais também. Esse novo Honda Civic 2017 ele ficou maior do que as outras versões, as outras gerações que eram vendidas até então. Vocês podem ver, ele tem 4,63 metros de comprimento, então ele acaba se alinhando em termos dimensionais com o Mercedes-Benz Classe C e com o BMW Série 3, só que ele tem um aspecto de carroceria inovador nessa linha, nessa 10ª geração do Civic, que é o fato de sua traseira trazer um design fastback, acentuando o caráter esportivo do Civic. Então o Civic ele procura se diferenciar em relação ao seu principal competidor, que é o Toyota Corolla, pelo fato de ser um carro com comportamento e visual mais esportivo e também de transmitir mais uma impressão de mais tecnologia. A traseira traz essas lanternas em formato boomerang, que em todas as versões são de LED. Nessa versão Touring, topo de linha, ele tem um emblemazinho Touring colocado na tampa do porta-malas no lado direito, também diferenciando-se das demais versões, e o teto solar também exclusivo dessa versão, que é um teto solar com acionamento elétrico com função anti-esmagamento. Então o aspecto realmente é de muita sofisticação e muito refinamento, essa versão topo de linha. O Honda Civic ele acaba sendo um competidor principalmente do BMW Série 3, como a gente já disse, e o Mercedes-Benz Classe C, porém esses dois sedãs alemães eles partem de R$160 mil, e o Honda Civic acaba nessa faixa de preço de R$125 mil. Ele oferece todos os recursos de um modelo premium, porém por um preço mais competitivo. Aliás, nesse preço de R$125 mil ele vem muito completo, além bem mais completo inclusive que as versões de acesso, que custam em torno de R$150 mil, R$160 mil do BMW e do Mercedes, e a gente vai detalhar todos esses equipamentos exclusivos dessa versão topo. Então, além dos faróis de Full LED e o teto solar, essa versão topo tem também um motor turbo 1.5 com 173 cavalos que oferece um desempenho fantástico. Agora vamos falar um pouco de espaço interno. O Honda Civic, todas as versões, pelo fato dele ter 4,63 metros de comprimento entre eixos de 2,7, ele oferece um porta-malas com 519 litros. Vocês podem ver um porta-malas plano, com um volume de carga realmente impressionante, que permite inclusive abertura, acesso ao porta-malas por meio do compartimento, por meio da cabine. Então você consegue rebater os bancos. A distância entre eixos de 2,7 metros deu também ao Honda Civic geração 10 2017 um bom espaço para os passageiros, tanto na parte traseira quanto na parte dianteira. A única coisa que eu acho que faz falta nessa versão seria saídas de ar-condicionado para o banco traseiro. Ele tem ar-condicionado com 2 zonas de climatização eletrônico, porém eu acho que faz falta essas saídas de ar direcionadas à parte traseira da cabine. De qualquer forma, nessa versão ele traz bancos totalmente revestidos em couro, porta-revistas, há também 3 apoios de cabeça e cintos de segurança de 3 pontos nas 3 posições. Há também na posição central um porta-copos com descansa-braço, com porta-copos. Essa parte superior dos painéis de porta, tanto dianteiros quanto traseiros, são revestidos de material soft touch. Há uma série de porta-objetos no interior do Civic, e esse modelo também, assim como as demais versões, ele conta com 6 airbags. Então ele tem 2 airbags frontais, 2 airbags laterais dianteiros e 2 airbags de cortina.
Esse carro recebeu uma classificação máxima de segurança nos Estados Unidos, que é a chamada Top Safety Peak Plus, no principal instituto de avaliação de segurança nos Estados Unidos. Então, é um carro realmente classe mundial em termos de segurança também. O Honda Civic, nessa versão Touring, assim como na EXL, ele conta também com vocês estão vendo aí o ar-condicionado, um sistema multimídia. A gente vai mostrar em detalhes o funcionamento desse sistema multimídia. E tem esse console central aí que a Honda está adotando, já adotou no HR-V, adota também no Honda Civic, que é um elemento típico de carro premium. Nessa parte inferior ele tem uma tomada de 12 volts, que permite você colocar um carregador, e há também essa entrada USB de 1.5 A e também uma entrada HDMI. Mas o aspecto bem interessante é que essa entrada USB de 1.5 A ela faz carregamento rápido de celular. Então você com 40 minutos você consegue carga total do seu celular. O painel é inteiramente revestido de material soft touch, tanto na parte superior como nessa parte inferior. Porta-luvas é de plástico, não tem refrigeração. Os vidros elétricos são de One Touch em todas as portas, e aí vocês veem os bancos revestidos em couro, que tem uma boa ergonomia, uma boa anatomia. Eles permitem viagens relativamente longas sem cansar. Então, o Honda Civic nessa versão Touring, como a gente já disse, ele traz um motor 1.5 turbo, que ele se caracteriza um motor exclusivo dessa versão, né? Que tem muito desempenho. Ele acelera de 0 a 100 em 7,5 segundos, a retomada de 80 a 120 em 4,7 segundos. E aí vocês estão vendo um visual do interior do cockpit. Um outro diferencial dessa versão é o fato de contar com um painel de TFT totalmente digital. É exclusivo dessa versão Touring. Todos os Civics têm o velocímetro digital, porém nessa versão Touring ele tem um painel já bem mais totalmente digital, com TFT de alta resolução, e aí o sistema multimídia, como a gente já disse, a gente vai mostrar em detalhes aí todos os seus funcionamentos, porque além dele ter um GPS integrado, ele conta também com compatibilidade com o Apple CarPlay. Então, a posição de dirigir do Civic, você pode adotar um posicionamento um pouco mais baixo ou um pouco mais alto. Os bancos nessa versão são de ajuste elétrico, e aí vocês estão vendo o teto solar com função anti-esmagamento, é um teto solar de acionamento elétrico, e há também uma persiana interna para a situação, se você quiser deixar o teto solar aberto, você pode deixar para ventilação, porém sem receber a insolação. Então é um recurso interessante. E vocês estão vendo o banco do motorista com ajuste elétrico, tanto ajuste de longitudinal quanto de altura e também do encosto. É um recurso também típico de carro premium, né? O Civic procura se posicionar como um competidor de BMW Série 3 e do Mercedes-Benz Classe C. Então a questão toda assim, o motor dessa versão é um motor diferenciado, um motor turbo, como a gente já disse, 0 a 100 em 7,5 segundos, retomada de 80 a 120 em D em 4,7 segundos, e ao mesmo tempo é um motor usado no Civic topo de linha também nos Estados Unidos, vocês vão ver aí, e ele tem um consumo urbano de 12 km por litro. Nós conseguimos 13,5 km por litro, e no rodoviário consumo de 14,6, então um nível de eficiência muito elevado do Honda Civic nessa versão toda. Então agora vamos dar uma volta com ele e vamos passar nossas impressões sobre o comportamento dinâmico do Civic 2017 nessa versão toda. Esse aqui é o Honda Civic versão topo de linha Touring. A gente ficou uma semana com ele e estamos fazendo aí um relato, né, do que as nossas impressões ao longo desse período, que foi bastante agradável, diga-se de passagem. O Civic, né, nessa versão, essa daqui é a 10ª geração, a última geração do Civic, foi lançado nos Estados Unidos em 2015.
chegou no Brasil ano passado, em 2016, e ele é um carro que ele cresceu em todas as dimensões, né? Ele ficou maior em comprimento, largura e inclusive no entre-eixos. O entre-eixos dele agora é de 2,70 m. E ele adota agora a plataforma, a mesma plataforma que será usada na nova geração do Accord, né? Que é o modelo mais topo de linha da Honda. Então isso fica muito claro quando você anda, né, no Civic. Esse modelo realmente ele está com um outro nível de refinamento em relação ao da geração 9 anterior, que na realidade foi um carro que recebeu muitas críticas logo no lançamento. Aí depois a Honda fez alguns ajustes. Mesmo assim ele nunca se firmou no mercado, tanto que a geração 9 do Civic não chegou a disputar a liderança de vendas no mercado, né? Agora, esse carro aqui já é um carro com um nível significativamente superior. Ele, se tem uma palavra que você pode definir esse Civic, é uma impressão de alta tecnologia. Então, o Japão, né, a Honda é uma marca japonesa, e o Japão é um país muito associado com alta tecnologia, né? E esse Civic aqui, ele traduz muito bem isso. Ele tem uma imagem de alta tecnologia. Tanto a estética dele é realmente muito high-tech, muito avançada, muito moderna, né? Porém, o interior, ele te coloca numa posição de dirigir esportiva, mas o painel ele tem uma conformação que realmente dá você tem a imagem de alta tecnologia, a sensação de alta tecnologia associada ao carro fica muito clara, né? Então você vê que enquanto o principal concorrente do Civic, né, o Corolla, ele tem um painel com todo a sua fáscia aqui vertical, o Civic já tem, você ficar sentado aqui, ele tem uma inclinação, então ele te dá um aspecto de modernidade mesmo, né? Então isso é uma questão. E também tem o fato de o Civic, nessa nova geração, a Honda ter adotado medidas para deixar ele com um interior muito mais sofisticado. Então a gente pode perceber que ele vem inteiramente revestido, o painel, essa parte superior e algumas partes mais de baixo aqui, elas são totalmente revestidos em material soft touch. Os painéis de porta, a parte superior, tanto dianteira quanto traseira, também são totalmente revestidos em couro. Então isso dá um refinamento para o carro, né? A Honda vem adotando esse console central elevado, que é típico também de carros premium, né? BMW, Audi, Mercedes. Então ela adotou primeiramente no Honda HR-V, esse console central mais elevado, e agora ela aplicou no Civic. E você tem o cluster de instrumentos aqui também totalmente digital, né? Que nessa versão, né, topo de linha, que é a Touring, aí ele é totalmente digital, porque todas as versões do Civic tem um velocímetro digital, né? Porém, os instrumentos digitais eles são exclusivos dessa versão topo de linha aqui, que tem preço de R$ 124.900, e o objetivo dele é de concorrer com modelos sedãs alemães, e ele tem predicado para isso. Essa versão, e a versão topo, é a única equipada com motor 1.5 turbo 4 cilindros da linha Earth Dreams. As demais versões são equipadas com motor 2.0 flex com 155 cavalos. Esse aqui tem 173 cavalos. Dá a impressão que a diferença é pequena, mas não é, ela é muito grande. O desempenho desse carro aqui é um negócio espetacular. Para quem não tem a menor comparação
um desempenho com modelos 2.0 aspirados, mesmo o Civic ou o Corolla, porque ele é um carro que tem uma resposta imediata ao acelerador. Então, você pisa, ele responde de forma vigorosa, tanto em aceleração, quanto em retomadas, quanto tudo. O câmbio é maravilhoso. Esse câmbio CVT, ele é absolutamente fantástico. E é interessante assim, Honda e Toyota, eles são marcas extremamente conservadoras no sentido de introduzir novas tecnologias. Eles só introduzem essas tecnologias nos carros deles quando essas tecnologias estão muito maduras, já foram muito testadas e a probabilidade de dar problema é baixíssima. Então, são carros assim, muito confiáveis, né? Eles podem não adotar num primeiro momento a última tecnologia, porém quando eles adotam, significa que isso já está muito sedimentado e você não vai ter problema. E é o que acontece. Honda Civic e Toyota Corolla, são carros carro para comprar e usar sem dó, né? Mesmo esse motor aqui é um motor turbo, que é um motor de alta tecnologia, né? Um motor turbo comprimido com injeção direta. Mesmo assim, a gente pode ficar tranquilo em usar esse motor aqui, né? Ele não é flex aqui no Brasil, ele é um motor monocombustível. A gente não sabe se a Honda depois vai oferecer uma versão flex desse motor. E em termos, então é um carro que tem um comportamento muito bom de desempenho e a suspensão também está muito bem ajustada, né? Ela, apesar de ser uma suspensão, o Civic tradicionalmente tem um ajuste de suspensão, tem uma pegada mais esportiva que a do Corolla. A Honda conseguiu nesse carro aqui fazer um ajuste de suspensão que ao mesmo tempo ele oferece um comportamento dinâmico quando você está numa tocada mais esportiva. Ele é absolutamente neutro e transmite uma segurança muito grande. Até mesmo a gente viu, né, no teste do canal Acelerados aí, ele fez esse Civic 1.5 turbo aqui, fez um tempo muito bom, 1:12.5 para um sedã. Foi 1,5 segundo mais rápido do que o Corolla 2.0. Então ele é um carro mais ou menos mais rápido do que o Jetta 1.4. Então é um carro que tem um nível de comportamento dinâmico muito bom. Ele é muito rápido e muito estável. E ao mesmo tempo, aí que é a grande questão, né? Eles conseguiram um ajuste que deixou o Civic também confortável e com uma capacidade de absorção de impactos e de irregularidades de vias perfeito. Então, mesmo quando você anda com esse carro aqui em vias de pavimentação ruim, muito onduladas e tal, a gente até já mostrou um vídeo aí, ele absorve muito bem, praticamente no mesmo nível do Corolla. Só que a vantagem do Civic é que ele tem um comportamento dinâmico muito melhor do que o Corolla quando você está em tocada esportiva. É lógico, eu sei que o Corolla, a proposta dele não é esportiva, não é. Para a proposta dele tem um comportamento dinâmico perfeito. Agora o Civic, ele tem esse plus a mais, né? O Corolla ainda tem um ajuste de suspensão um pouco mais puxado para o conforto, mas o diferencial do Civic realmente é o comportamento dinâmico. Então você pode pegar uma estrada com curvas acentuadas que você vai se divertir com ele, porque ele realmente é muito agradável e muito neutro e muito gostoso de dirigir. E ao mesmo tempo essa versão aqui é extremamente bem equipada, né? Vidros elétricos, o ar-condicionado com 2 zonas de climatização com possibilidade de sincronização das temperaturas. Então você pode apertar aqui, você sincroniza. O sistema multimídia já vem com GPS integrado. A gente vai mostrar aí todos os detalhes de funcionamento desse sistema multimídia. Ele é compatível inclusive com o Apple CarPlay. Então vamos mostrar aí agora como é que ele funciona, as suas especificações. Bom, pessoal, aqui a gente vai mostrar como que funciona esse sistema de informação e entretenimento aqui do Civic, né? Então, quando você liga o carro, né, ele desligado ele não funciona, não tem jeito.
Mas a partir do momento que você liga o carro, ele gera uma informação aqui que não tem nenhum dispositivo conectado. Por quê? Porque eu já fiz uma conexão no Android Auto, tá certo? Então, se você não quiser o seu telefone conectado via Android Auto, você não colocar o cabo aí, né? Ele passa a funcionar normalmente aqui o sistema multimídia. Então, ele tem várias funções. Ele tem um sistema de navegação, que é um sistema muito competente, né? Permite inclusive a atualização, enfim, é um sistema de navegação. Aí se você tem as opções para você pesquisar os locais, postos de combustível, então você escolhe aqui, põe IR, ele já traça a rota e começa a te apresentar os caminhos aqui, né? Então ele já vem, isso aí faz parte do sistema multimídia do Civic. Se você apertar esse botão aqui, você permite você controlar o ar-condicionado, que na realidade você controla por esses botões aqui, né? Então você tem, é um ar-condicionado digital com 2 zonas de climatização, mas se você colocar aqui o ar-condicionado, você pode selecionar aqui as temperaturas. Se ele tiver o sync não pressionado, você tem temperaturas diferenciadas para o lado esquerdo e para o lado direito, né? E aqui tem uma série de funcionalidades. Você pode ligar, desligar, desliga o ar, liga o ar. E aqui o posicionamento do fluxo de ar, aqui a velocidade do ventilador, enfim, uma série de funcionalidades. Normalmente deixa aqui como automático, né? E sincronizado as 2 velocidades. Então, apenas apertando essa tela, você aperta de novo, você volta para o sistema multimídia. Então, todas as informações que estão saindo aqui do sistema de navegação, ele aparece aqui também no campo visual do motorista. Então isso aí facilita bastante você chegar no seu caminho, porque ele vai te mostrando aqui no cluster de instrumentos todas as informações que você precisa para chegar ao seu destino, tá certo? Então, além do sistema de navegação, ele tem um sistema de áudio que permite, caso você tenha um telefone conectado aqui, né, via Bluetooth, então ele permite você fazer streaming de áudio, permite você fazer tudo o que é necessário aí com o telefone. Tem agenda, a sua agenda, histórico de chamadas, você tem o teclado aqui para você fazer a ligação, e isso ele tem uma série de configurações. Você pode mudar o visual, né, de como são apresentadas essas informações. Tem conexão via Wi-Fi. Se você quiser conectar via internet, você tem que ativar um roteamento Wi-Fi no seu smartphone, conecta ele à internet e permite que você acesse a internet através desse sistema do carro, né? Então tem uma série de recursos aí, são bem interessantes. Mas o que eu acho mais interessante de tudo, basicamente, é o seguinte: é o Android Auto. Tem uma entrada USB que fica aqui embaixo, e é uma entrada USB de alta 1.5 ampere. Então se você conectar ela no seu smartphone, você vai ver que ele vai fazer um carregamento bem rápido. O seu smartphone faz a conexão via USB, ele não é via Bluetooth. Via Bluetooth ele não liga o Android Auto. Aí ele já reconhece e passa a conectar aqui o Android Auto. Então, se você quiser ficar operando o Android Auto, basicamente ele faz o que é chamado o espelhamento de tela, né? E aí você tem, por exemplo, você pode usar o sistema de navegação do Google, né? O Google Maps. Então vocês estão vendo isso aqui, já é um sistema de navegação que vem do smartphone, não é um sistema de navegação do carro. Então tem 2 opções: você pode usar ou do Civic, ou se você fizer o espelhamento de tela, ele vai o do Google Maps, que é o que fica no Android, né? Se o smartphone tiver conectado uma conexão 3G, aí tudo bem, ele vai fazer todas as pesquisas aqui. Aqui no meu caso especificamente, eu acho que não tem conexão à internet aqui, então por isso que ele não está conseguindo achar. Mas a partir do momento que tem a conexão à internet, você consegue fazer as pesquisas aqui. Ele vai traçar a rota para você. Tem que ter conexão à internet. Se você não tiver conexão à internet, aqui mesmo você pode voltar para o sistema da Honda e usar o sistema de navegação dele mesmo, tá certo? É interessante que
quando você está aqui no Android Auto e você usa o sistema de navegação, ele também fica integrado aqui com o cluster de instrumentos Civic, tá certo? Então, as informações que ele vai te passando aqui, ele replica aqui também no cluster de instrumentos. Então, você tem todas as informações aí de forma muito precisa. Então é isso, esse é o funcionamento do sistema multimídia, né? A partir do Honda Civic EXL ele já tem esse sistema multimídia aqui. Essa aqui é a versão Touring, né? Mas ele tem em todas a partir do EXL. Bom, agora que a gente já mostrou as especificações desse sistema multimídia, então é um carro que realmente está num nível de refinamento, tanto mecânico quanto ele tem um conjunto mecânico dele, não deve absolutamente nada para nenhum carro premium. Então o motor nessa versão, né, essa versão Touring, motor turbo com injeção direta, uma transmissão automática magnífica que funciona muito bem. Quando você está em modo Day, você acelera, ela praticamente opera como se fosse uma transmissão automática convencional. Então ela reduz os giros e troca as marchas. Se você quiser trocar as marchas de modo manual, você tem os shift pedals para seletores de trocas manuais. Então um carro que realmente ficou fantástico. Ele tem questões de conveniência, né? Ele tem uma entrada HDMI que é para você tocar vídeo aqui, mas o que eu achei mais interessante é que ele tem duas entradas USB. Tem uma entrada USB dentro do porta-objetos e tem uma na parte inferior ali, onde você pode colocar, tem um porta-objetos aqui, né? Todo emborrachado, você coloca os seus equipamentos aqui, você não vai ouvir barulho nem nada, mas é interessante que a porta USB ela é de 1.5 amperes, então é uma porta de alta, que permite você fazer a carga rápida no seu celular. Então você coloca o celular em questão de 40 minutos, você está praticamente com a carga 100%. Ele é uma porta de carga de 1,5 amperes, isso eu achei fantástico. A conexão do celular com o sistema, do smartphone com o sistema, pelo menos no Android Auto, funcionou perfeitamente. Você simplesmente conecta o cabo, ele já instala se você tiver conexão à internet, né, ele já faz a instalação do sistema Android Auto e o sistema passa a funcionar perfeitamente. Então, de modo geral, o Civic agrada muito, e especialmente em termos de espaço interno, essa questão dimensional dele ter ficado maior. Então ele tem um porta-malas com 519 litros, tem muito espaço tanto na dianteira quanto na traseira, 2,70 metros. Eu acho que ele hoje é o sedã médio com mais espaço interno e um carro completo, teto solar, né? 120, tudo bem, o carro, essa versão é cara, 125 mil reais, mas também não dá. O que a gente poderia pedir a mais? Talvez como opcional, né? Porque seria um piloto automático adaptativo e um sistema de monitorização frontal com frenagem autônoma de emergência, que a gente sabe que a Honda tem esses recursos nos Estados Unidos e na Europa. Aqui no Brasil muito provavelmente ainda não foi homologado, né? Mas existem outros carros que oferecem esses recursos, mas também como opcional, e são muito caros, são opcionais caros. Mas para um carro que está se propondo a disputar um segmento premium, eu acho que são recursos que a Honda poderia colocar como opcional. No mais, o carro é fantástico, perfeito, muito agradável de dirigir, um carro leve assim, em uso em cidade. Ele é muito leve porque o motor tem muita disponibilidade de torque em qualquer regime. Então você acelera mesmo em uso urbano assim, ele é muito ágil, né? Evidentemente aqui, né, nessa cidade, Brasília DF, é um local muito bom para você andar de carro, né? E inclusive para estacionar, né? Porque os estacionamentos são sempre amplos, são vagas de 45 graus na maior parte, então aqui não tem problema. Eu não sei, talvez em cidades mais congestionadas como Goiânia, como Rio de Janeiro, como São Paulo, Curitiba, você tenha alguma restrição com relação ao tamanho dele, porque ele com mais de 4,6 metros de comprimento, ele acabou ficando um carro avantajado, né? Um carro com dimensões grandes, né?
Mas ele tem o trade-off, é um carro grande, ele perde um pouco em termos de praticidade, não aqui. Aqui você pode usar um carro desse sem problema nenhum. Talvez em São Paulo, eu não sei. Mas ele tem muito espaço interno mesmo. Então, essa é a questão. O carro agradou muito o Civic ao longo desse período que nós ficamos com ele. É um carro, o consumo dele ficou em torno de 13 km por litro. Para vocês terem uma ideia, o nosso Golf 1.6, que não anda 1.6 automático, ele faz 11,6, e o desempenho, o Golf 1.6 perto disso aqui parece um carro 1.0. Esse carro aqui é desempenho de carro esportivo, essa versão 1.5 turbo. 2.0 eu não sei porque eu não dirigi, mas esse 1.5 aqui é simplesmente absurdo que ele anda. Segundo a Honda, ele faz de 0 a 100 em 8,6 segundos, velocidade máxima de 221 km por hora. Porém, em testes de revistas especializados, ele fez de 0 a 100 em 7,5 segundos. E assim, é um tempo muito próximo já do Jetta 2.0 TSI, que faz em 7,2. Então é um carro com desempenho de carro esporte. E ele tem ajuste para isso, né? A suspensão dele é uma suspensão multilink na traseira. Para carros com esse nível de performance, essa suspensão é corretíssima, né? Um carro que vai andar nesse nível aqui, ele precisa ter uma suspensão que ofereça o melhor comportamento em alta velocidade, e isso ele oferece. Então é isso, o carro eu achei, surpreende muito, né? Porque é um carro confortável, é um carro ágil em qualquer regime de rotação, e é um carro que tem um comportamento dinâmico fantástico e tem um excelente nível de equipamentos e ótimo espaço interno. Então, nós colocamos o Honda Civic Touring Turbo também em uma via vicinal do Distrito Federal com pavimentação de qualidade inferior. Vocês podem ver um piso bastante irregular, com alguns buracos, algumas crateras, e é típico piso lunar que é encontrado em muitas regiões do Brasil. E nós optamos para colocar o carro aí e mostrar o comportamento da suspensão nesse tipo de situação. A gente já mostrou em outros vídeos que esse Honda Civic ele tem um comportamento dinâmico em asfalto perfeito, exemplar. Especialmente sua suspensão traseira multilink, ela faz com que ele possa contornar curvas, mesmo de alta velocidade e onduladas, com muita competência, transmitindo muita segurança. Porém, há sempre um trade-off. E como que fica o conforto de marcha em piso irregular, que é a situação até mais padrão que a gente encontra no Brasil. E esse também foi um aspecto que chamou muito a atenção de forma bastante positiva no Civic, pelo fato de que a sua suspensão, apesar de muito competente para piso de alta qualidade, ela se mostrou também uma suspensão que oferece um bom conforto de marcha e uma excelente isolação de irregularidades do piso para a cabine. Então, isso a gente pode dizer porque nós fizemos um teste uma semana antes de andar com o Civic. Nós andamos também quase uma semana com o Corolla, e o Corolla todo mundo sabe que é referencial em termos de isolamento da carroceria. Se você quer um carro para andar, um sedã, não um SUV, um sedã, para andar em piso de baixa qualidade sem se preocupar, o Corolla realmente ele é referencial nesse sentido. Porém, o Civic, apesar da sua verve mais esportiva, seu ajuste de suspensão bem mais esportivo, comportamento dinâmico melhor do que o Corolla, ele se comportou muito bem. A suspensão absorve muito bem todas as irregularidades, a cabine acaba não balançando muito, transmitindo muito conforto, e a suspensão trabalha bastante isolando os passageiros, tornando a condução, mesmo nesse tipo de situação, bastante confortável. Eu não diria que é exatamente no mesmo nível de conforto que o Corolla ofereceria nesse tipo de pavimentação, até mesmo porque o Corolla tem uma suspensão mais macia e que cobra um preço em termos de comportamento dinâmico, mas ela é muito próxima do Corolla e realmente impressionou bastante o ajuste que a Honda conseguiu para o Civic nacional. Você pode colocar ele, evidentemente você não vai colocar num buraco, em pista, em off-road. A proposta do Civic não é essa, não é um carro para fazer off-road, para andar em vias de terra, nem nada, mas nesse tipo de via de baixa qualidade, com buracos, uma via áspera,
você não terá problema. Ele mantém o conforto interno e ele não mostra que está sendo judiado. A suspensão não chega em final de curso nunca. E interessante, apesar de ser um carro baixo, mesmo em lombadas, ele acaba não raspando nem a dianteira nem a traseira, uma situação que é muito comum, por exemplo, no Fusion. No Civic a gente não percebeu isso, então e verifica-se que a tropicalização do modelo, apesar de ser um carro, assim, como a gente já disse, bastante esportivo, né, com proposta mais esportiva dentro de um contexto de sedã médio, ele realmente agrada muito também nessa questão de ajuste de suspensão, porque você passa em lombadas, passa em valetas, sem raspar a parte inferior, ou a dianteira, ou a traseira. Então, tornando o carro prático e bastante versátil para uso urbano. Então, é um carro, como a gente já disse, agradável, não só pelo seu desempenho de motor e transmissão, mas também pelo comportamento da suspensão. Bom, pessoal, então agora chegando na parte final da nossa avaliação, o que a gente pode dizer ao longo de uso de uma semana com esse Honda Civic é um carro que deixa saudades. É um carro que impressiona muito, não só pelo seu elevado nível de desempenho. Eu particularmente achei fantástico o fato de ele oferecer muita agilidade em qualquer regime. E é um carro muito gostoso de dirigir, permite você colocar qualquer... Se você gosta de posição de dirigir baixa, ele permite. Se você quer posição de dirigir elevada, ele permite. E um visual que chama muito a atenção, esses faróis de full LED, quando eles estão acesos, e ele tem um sistema de posicionamento diurno, então quando você coloca em alto, ele mantém um sistema de iluminação. Pelo menos o carro já tem mais ou menos 6 meses de mercado, mas ele chama muita atenção nas ruas. Quem gosta de um carro um pouco mais chamativo, esse Honda, ele é o ideal, porque ele realmente, você anda no carro, você vê as pessoas olhando, quando você para assim nos restaurantes, as pessoas perguntam que carro que é. Então é um carro realmente muito chamativo, sobretudo à noite, mas não só à noite, exatamente, principalmente nessa versão Touring, por esse sistema de iluminação, tanto o dianteiro quanto o traseiro, que é muito chamativo. E o aspecto dele também, em geral, muito esportiva nessa linha Fastback de carroceria na parte traseira, que conferiu ao Civic esse visual mais esportivo. Então, o que eu percebo é que, se a gente considerar que existe uma faixa de mercado entre 125 mil e 160 mil em sedãs desse tamanho, né, que não está preenchida, porque como a gente já disse, tem o Audi A3 Sedan na faixa de 4.4 metros de comprimento, e depois você tem o BMW Série 3 e o Mercedes-Benz Classe C acima de 160 mil reais nas versões básicas, com motores, no caso do Mercedes com motor 1.6 turbo, no caso do Honda com motor 1.5 turbo, e no caso do BMW com motor 2.0 turbo. Então, só que o Mercedes e o BMW já acima de 160 mil. Nas versões básicas não oferece nem sensores de estacionamento, também não tem GPS. Já o Honda, por 125 mil, ele te oferece um pacote completo. A única coisa que eu particularmente acho que faz falta, tem no Civic dos Estados Unidos, seria um piloto automático adaptativo e um sistema de monitorização frontal com parada de emergência. Inclusive o Civic que levou o Top Safety Peak Plus nos Estados Unidos conta com esse sistema de monitorização frontal com frenagem autônoma, que no modelo brasileiro por enquanto não está disponível, pode ser que ele esteja fazendo a homologação. Porém, aí a câmera do sistema Lane Watch. Então é isso, pessoal, agrada muito. Quem andar nesse carro vai se apaixonar, porque é um desempenho fantástico, um refinamento interno muito bom, um elevado nível de equipamentos e um baixo consumo. Isso aí, Honda Civic Touring 2017.